vocês aqui do canal essa receita de bolinho de mandioca. Olha só que bonito esse bolinho fica por dentro. Fica super macia essa massa, é uma maravilha. Vamos à receita? Pessoal, começar a nossa receita do bolinho de mandioca, de aipim. Muitas pessoas conhecem como aipim, aqui da minha região é mandioca. Eu vou começar aqui, eu tenho meia cebola ralada, tenho 3 dentes de alho bem picadinho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher bem cheia de margarina, e aqui nós vamos utilizar também 500 gramas de mandioca, que já está bem cozida, cozinhei na panela de pressão para ela ficar bem molinha, e depois eu apertei assim com o garfo para ela ficar bem molinha, bem desmanchada assim, ficar bem macia assim. Aqui a carne moída, eu já deixei ela frita, só que aqui não tem mistério, é só você evitar bem a carne, desfiar ela bem na panela assim, deixar ela bem desmanchada. Colocar os seus temperos aqui, eu utilizei alho, cebola, orégano. Você pode usar pimenta do reino, um cheiro verde, uma cebolinha, uma salsinha, um coentro. Aí depende muito do tempero de cada um. Aí eu utilizei aqui, fritei bem ela. Depois eu coloquei uma colher de sopa de extrato de tomate e misturei bem. Aqui não vai água para ela ficar com essa consistência aqui, para ela ficar bem sequinha assim, porque o bolinho não pode ficar com umidade para ele não ter perigo na hora de fritar. Para começar a nossa receita aqui do meu bolinho de mandioca, eu vou colocar minha panela aqui para aquecer. Eu uso sempre essa panela grossa aqui, que ela ajuda bastante na hora de mexer uma massa assim. E vou colocar a margarina. Mas eu estou usando a margarina aqui, pode ser manteiga também. Vou colocar a margarina aqui, dissolver ela bem, para a gente começar a fazer o preparo aqui para poder fazer a massa aqui na panela. Que esse bolinho eu vou dar uma cozinhada nele aqui na panela, para depois de fazer a modelagem dele. De derretir aqui toda a margarina, eu venho aqui com os alhos, colocar os alhos aqui para poder dar uma fritadinha nele, vai mexendo aqui para dar uma boa fritada. Para esse alho aqui, essa cebola vai dar um sabor na nossa massa aqui, naquele gostinho especial que fica na massa do bolinho de mandioca, que fica delicioso. Vai desenvolvendo bem aqui, deixa ele dar uma fritadinha ali, e venha com a cebola também. Coloco a cebola aqui para poder dar uma fritada nela. E esse daqui vai ser a base do nosso bolinho de mandioca. Deixar fritar bem aqui. Mexendo aos pouquinhos. O meu fogo está em fogo alto, porque não precisa ser feito em fogo baixo. É só ir dando uma fritada aqui para ela dar bastante aroma na nossa massa. Dei uma refogada aqui na cebola e no alho. Eu venho aqui com a farinha de trigo. Vou colocar essa farinha de trigo aqui e vou deixar ela cozinhar aqui por mais ou menos uns 2 a 3 minutos, até ela ficar bem cozida aqui. Ela vai sumir toda aqui na hora do cozimento, aqui ela vai cozinhar essa farinha, para não dar sabor na nossa massa. Cozinha ela aqui muito bem, assim, para a gente começar a desenvolver a massa aqui. Vai mexendo assim até ela ficar bem dissolvida aqui na margarina, na cebola e no alho. Cozinhou bem essa farinha de trigo, eu desligo aqui o fogo, dou uma misturada, aqui a panela está bem quente, e vou vir aqui com a mandioca. Essa mandioca já está cozida, ela está fria. Quando você cozinhar, você deixa ela esfriar bem, aí você dá continuidade na massa aqui. Vou colocar a mandioca aqui, para a gente continuar a desenvolver a nossa massa aqui. A mandioca está bem cozida, você tem que deixar ela cozinhar bastante na panela de pressão. Se não tiver cozida em 10, 15 minutos, pode deixar cozinhar mais, que ela tem quase que se desmanchar na panela de pressão. Deixa ela bem cozida para ela ficar com uma massa bem cremosa aqui na hora que a gente desenvolver ela aqui. Coloquei toda a mandioca aqui na panela, eu vou misturando assim e já religo o fogo de novo, para cozinhar aqui na panela. Vai mexendo assim, para chegar no ponto exato da nossa massa aqui do nosso bolinho. Vai mexendo assim, a textura dela vai mudando um pouquinho. Só prestar atenção aqui que ela vai ficando já cremosa aqui na panela mesmo, ó. A consistência dela vai dando uma mudada já. Uma massa super cremosa essa massa aqui. Vai mexendo assim. E ela vai cozinhando e vai pegando os sabores do tempero também. Aqui nessa etapa, se você quiser colocar cebolinha, salsinha, coentro,
pimenta do reino. Isso é do gosto de cada um. Eu não utilizo aqui porque eu gosto mais assim. As pessoas gostam mais assim aqui na minha casa. Então eu faço só assim que o sabor fica melhor. Fica mais o sabor só da carne e dessa massa aqui com os temperos. Mas aí nessa etapa aqui os temperos é a gosto. Vai cozinhando ela aqui aos pouquinhos. Isso aqui vai levar rápido, uns 3 minutos. Essa massa aqui já tá no ponto. Olha só, ela começa a desgrudar assim bem da panela. Tá quase pronta aqui. Só mexer mais um pouquinho para tirar ela aqui para deixar ela esfriar. Mexe bem aqui para deixar ela bem cozida, né? Para cozinhar com o resto dos ingredientes. Aí a gente já vai deixar ela esfriar. Para dar continuidade aqui na nossa massa. Terminei de cozinhar ela solta por inteiro da panela. Desse jeito que tá aqui, que é o ponto certo dela, ó. Não gruda nada, que fica assim. Nesse ponto aqui que a gente vai dar continuidade no nosso bolinho de mandioca. Vou colocar ela aqui na vasilha e vou deixar ela esfriar bem. Agora, pessoal, eu vou deixar ela esfriar bem aqui, só dando uma mexida nela assim. Olha só como a massa fica bem cremosa já aqui no descansar dela, que a gente já vê a diferença, ó. Deixa ela descansar um pouquinho aqui para a gente poder começar a modelar os nossos bolinhos de mandioca. Agora, continuando aqui a nossa receita, a massa já esfriou, olha só como ela fica uma massa bem macia aqui já, ó. Vou pegar aqui, vou fazer para vocês verem, ó. Super macia, maleável, para você fazer o seu bolinho de mandioca. Massa muito boa, olha só. Você vai abrindo ela assim nas mãos, abre bem assim, deixa bem aberto, numa grossura que não fique muito fina, né? Aí você vai vir aqui com o recheio. Esse recheio aqui de carne moída, você pode fazer de carne moída, pode fazer de frango, pode fazer de carne seca, do recheio que você preferir. Só que tem que ser bem sequinho para não dar problema na hora de fritar. Coloquei o recheio aqui, eu vou modelando as pontinhas. Vou fazendo os biquinhos assim, até ficar bem modelado. Vai modelando assim as pontinhas. Deixa tudo bem certinho assim, para ele ficar assim. Olha só como ele fica. Vai montando todos assim, que nem um bolinho bem certinho assim. Bem fechado na hora para fritar, na hora de fritar não dá problema. E é só ir montando. Vou fazer mais um aqui. Abre assim bem a massa, vai abrindo, deixando mais ou menos assim bem aberta, para poder colocar o recheio. Vem com o recheio aqui, que nem eu falei. Aqui pode ser variar no recheio. Eu prefiro de carne moída, mas pode ser de carne seca, pode ser ou de frango, do sabor que você preferir aqui de recheio, de queijo, de calabresa, qualquer sabor que você quiser. Vai montando todos assim, pessoal. Esse modelo aqui vai ficando certinho, assim ele fica bem fechadinho, ó, não tem nada aberto, super fechado. Porque ele, na hora que ele aquecer, para ele não abrir no fogo. Deixa bem fechadinho assim para não dar problema. Um outro formato que pode ser feito aqui do bolinho de mandioca é você abre a massa bem assim, bem aberta. Vem aqui com o recheio. Colocou o recheio. Você vai apertar assim, um pouquinho o recheio. E vem aqui e fecha assim. Vai formando, juntando aqui para não ficar com ar. E vai apertando assim. Vai apertando aqui para formar o biquinho aqui, deixa bem fechadinho. E vem aqui e faz a bolinha. Faz a bolinha e forma assim, desse jeito em bolinha. Também dá certinho essa bolinha de mandioca. Fica bem fechado, ó, não tem abertura nenhuma. Fica bem certinho assim também. Agora, para nós passar aqui na farinha de rosca, eu vou fazer essa misturinha aqui de farinha de trigo com água. Vou dissolver isso aqui muito bem, até diluir todo esse trigo aqui, deixar bem dissolvido, para isso daqui funcionar como se fosse a clara ou a gema do ovo. Dá certinho isso daqui, que o seu bolinho de mandioca vai ficar bem crocante. Isso daqui deixa bem certinho ali, não deixa ele ficar queimado. Deixa no ponto certo do seu bolinho de mandioca. Vai colocando aqui água aos pouquinhos e vai mexendo, para dissolver bem essa farinha aqui.
Dissolve toda essa farinha até ela ficar bem fininha, não pode ficar muito grossa. Só ir misturando bem assim para dissolver toda a farinha aqui. Isso daqui não deixa gosto na massa, não deixa gosto nenhum. É a mesma coisa que fosse untada com clara ou com ovo inteiro, ou leite. Isso daqui misturou assim, só que ele tem uma diferença, ele não deixa o seu salgado ficar escuro. Do mesmo jeito que você congela ele, ele vai continuar quando você descongelar. Não tem perigo de mudar a cor dele depois que descongela. Esse daqui é o ponto certo, olha, tá bem fininho. Esse aqui é o ponto correto aqui do nosso líquido para empanar. Deixa bem fininho assim para ele poder empanar, fica bem fininho no nosso bolinho de mandioca. Mistura bem assim até ele estar bem dissolvido. Não pode deixar a bolinha de trigo aqui, senão fica feio ali depois no empanamento da farinha de rosca. Agora, para nós empanar aqui, você não vai pegar e ficar passando ele aqui. Você vem aqui devagarzinho assim, molha os dedos e vai passando assim nele. No nosso bolinho aqui, vai passando assim, ele vai ficar bem úmido. Você leva ele para a farinha de rosca. Vou fazer de novo aqui. Você vai untando aqui aos pouquinhos, ó. Molha a ponta dos dedos e vai passando nele assim. Para ele não criar aquela crosta da farinha de rosca, senão fica aquela massa grossa da farinha de rosca. E embolota tudo na hora que você fica, se você mergulhar aqui. Vai passando assim e vai jogando na farinha de rosca lá. Fazendo assim não tem erro. Vai passando assim e vai colocando lá. Assim você faz o seu salgado render, a sua farinha de rosca não fica suja com aqueles pedaços de massa. Fica certinho, só vai molhando assim e vai rodando o salgado na mão. Vai colocando lá. Vem aqui e empana eles bem certinho. Deixa eu mudar para cá. Vai empanando aqui assim. Para ele ficar bem empanado e fica certinho. Olha só como que fica o empanamento. Fica certinho, bem empanado, não tem erro. Ó. Agora eu vou empanar esse resto, daqui a pouquinho eu volto. Terminei de empanar eles. Eles vão ficar assim. Eles ficam bem empanados, bem certinho. Olha só como eles ficam o empanamento. Fica certinho esse método que eu expliquei para vocês. Vou arrumar numa vasilha com tampa. Vou organizar todos aqui, que couber essa vasilha. E vou tampar para deixar na geladeira por mais ou menos 1 ou até mais 6 horas, assim, ou tanto tempo que você puder deixar. Quanto mais tempo ele ficar para ele afirmar esse empanamento, é melhor. Organizar aqui para deixar ele. Eu vou deixar mais ou menos umas 2 horas na geladeira para ele refrigerar bem, porque quanto mais ele refrigerar, mais firme vai ficar esse empanamento dele. Eu sempre faço isso do empanamento aqui, certo? O empanamento assim, empano todos e deixo descansar. Se for preciso, a gente tem que fritar antes do tempo mesmo, mas assim, o melhor método para fritura de salgados é melhor deixar eles refrigerarem. Agora eu terminei de montar aqui nas vasilhas, eu vou tampar tudo, não guarda assim, aberto, ou põe tampa, ou passa papel filme aqui, para não deixar assim na geladeira direto, que ele pode ressecar. Tampei agora aqui, vai para a geladeira para refrigerar. Daqui mais ou menos uma hora, 2 horas, eu volto para fritar ele para ver como ele ficar. Os bolinhos já resfriaram aqui, ficaram na geladeira por mais ou menos 2 horas. E olha só como eles não mudam de aparência. Eles ficam do mesmo jeito que foi refrigerado. Isso aqui é uma boa opção, do que eu estava falando para vocês, até para revender desse tipo de empanar. Agora a gente vai fritar eles para ver como eles vão ficar depois de frito. Aqui, pessoal, não tem mistério, é só deixar o óleo aquecer bem. Aí quando ele está bem aquecido, você abaixa o fogo e vai colocando os bolinhos aqui aos pouquinhos. Vai colocando para fritar até eles ficarem bem dourados. Deixa fritar bem de um lado e assim vai virando. Fogo sempre baixo. Se estiver muito quente, até pode desligar um pouquinho o fogo para deixar eles fritar bem. Quando estiver bem dourado, assim, tá quase no ponto. É só virar, dar uma fritada para o outro lado para ficar por igual. Aí já vai estar pronto o seu bolinho. Sempre fritando, pessoal, aos poucos assim. Sempre 4 ou 5 na panela. Fritar, pessoal, sempre fritar aos poucos assim. De 4 ou até 3, dependendo do tamanho da panela.
para não ter perigo aqui de estragar o empanamento, de fritar por igual. Dá tudo certo aqui, não tem problema nenhum. E assim ficou, pessoal, depois de frito o bolinho de mandioca. Ficou desse jeito, assim, bem fritinho, bem crocante a casquinha. É perfeita essa massa. Olha só como que ele fica. Massa muito boa, o recheio bem recheado. Como eu falei para vocês, aqui pode ser recheado com carne moída, carne seca, calabresa, depende do recheio que você preferir. E assim eu vou finalizar essa receita agora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações e compartilhar essa receita. Até mais, pessoal!